Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Falamos hoje com a doutora Ana Rita Barros, membro do Team Europe da Comissão Europeia. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Recentemente a Comissão Europeia lançou uma iniciativa intitulada Science for Refugees, traduzido à letra Ciência para Refugiados, e eu peço à doutora Ana Rita Barros que esclareça o que é este programa. Portanto, esta iniciativa, lançada pela Comissão no início deste mês, é destinada a cientistas e investigadores que solicitem asilo ou então que sejam refugiados na União Europeia. É uma forma de colaborarem com as academias e os centros de investigação europeus para continuarem a desenvolver na Europa o seu trabalho de investigação e manterem-se ligados às áreas de investigação que tinham nos seus países de origem. Será um grande contributo para a União Europeia também, porque trarão experiências, conhecimentos, aptidões e conhecimentos para as academias europeias. No fundo, colocarão as suas competências, os seus conhecimentos ao serviço dos países para onde irão. De destino, exatamente, acolhimento, digamos assim. É exatamente isso, portanto, integrá-los na comunidade científica europeia, dando continuidade aos seus trabalhos, o que é importante para as partes, não é? Esta é uma iniciativa de um comissário português, Carlos Moedas, não é? Sim, comissário ligado à inovação e à investigação, patrocinada pela Comissão Europeia, logicamente, sim, mas foi lançada pelo comissário no início deste mês. Aliás, uma notícia mais ou menos recente deu-nos conta de que Carlos Moedas citou inclusive a Universidade da Madeira por ter sido a primeira entre as universidades portuguesas a aderir a este programa. Portanto, a Academia da Madeira voluntariou-se desde o início para aderir ao programa, porque a Madeira está inserida numa rede que é a Euroaccess, de onde fazem parte não só academias dos Estados-membros, dos 28, mas muito mais vasta, são 250 centros em 40 países europeus. Portanto, aqui estão países que não fazem parte da União Europeia e é esse portal de captação de investigadores que vai acolher a iniciativa Science for Refugees. É algo voluntário, digamos. As academias neste momento manifestam esse desejo, essa vontade, essa disponibilidade. Exatamente, neste momento é voluntário. A única compensação que há direta é ser atribuída às academias um símbolo, um emblema do Science for Refugees, indicando que as instituições mostraram abertura à integração de refugiados. Aliás, este Euroaccess, neste momento, está a fazer uma digressão pela Europa, porque o Euroaccess é uma rede que já existe e todos os anos faz um tour. Neste momento está em Portugal. No passado dia 21, quarta-feira, esteve em Coimbra. Não vai à região autónoma da Madeira, nem aos Açores. É um problema de descontinuidade territorial, não é? Exato. Mas começou a rota no dia 5 em Bruxelas. São 2 autocarros. Um vai para o Ocidente, outro mais para a parte oriental e termina no dia 13 de novembro na República Checa, exatamente com essa finalidade de captar investigadores e de aconselhá-los numa carreira a nível da investigação a nível europeu, exatamente, não só nos Estados-membros, como dissemos, mas, por exemplo, esta rota até vai passar no Montenegro, na Moldávia, na Macedónia, que não são países europeus, mas fazem parte da rede Euroaccess. Nesta iniciativa do Science for Refugees, não é só as competências científicas, vão também ser criadas figuras de mentores que acompanharão os cientistas e vão ser dadas formações a nível linguístico, que pode ser um entrave à integração, e cursos de formação ligados à integração completa em termos sociais dos refugiados. Portanto, é uma iniciativa um pouco mais abrangente. Esta é uma iniciativa que pretende provavelmente ir ao encontro desta crise de migrantes que a Europa se vê a braços desde há alguns meses, mas há outras decisões sobre esta matéria que tiveram lugar nos últimos meses em que não falamos. Relativamente às decisões de semana passada, do último Conselho Europeu, é uma situação que está, enfim, na ordem do dia, porque estão começando agora a ser relocalizados os 40 mil refugiados daquela iniciativa que tínhamos aqui falado e que teve início em maio. Só agora,
Só agora. Só agora. Estas situações demoram. Entretanto, já houve um conselho em setembro passado onde foi decidido localizar mais 120 mil refugiados. É um número muito significante, 160 mil. Até setembro entraram na Europa este ano 710 mil até setembro. E já tem agora em outubro. Continua esta vaga principalmente na Grécia, como nós sabemos, e a Itália, que são os países que faziam parte da distribuição da primeira cota. E agora a Hungria e os outros Estados mais na Europa Oriental que têm sido foco da passagem conforme vão descobrindo novas entradas e novas fronteiras. Nestas discussões fala-se muito da crescente necessidade de controlar as fronteiras exteriores à Europa. Externas. As fronteiras externas. Para evitar exatamente que cada Estado-membro tome iniciativas de repor as fronteiras nacionais, como temos visto acontecer. Como já falámos aqui, no espaço Schengen, isso foi permitido por períodos de 30 dias, muitas vezes renováveis. Isso aconteceu, efetivamente, a reposição de fronteiras. Aconteceu. Falou-se nisso e aconteceu, efetivamente. Eu penso que depois de estarmos aqui a falar exatamente no espaço Schengen, no mesmo dia ou no dia seguinte, a Alemanha anunciou portanto, a reposição das fronteiras durante 30 dias e depois um período de mais 30 dias. Isto parece que não, mas a nível dos Estados-membros tem custos enormes, porque são custos de deslocação de pessoal para as fronteiras para controlarem, são custos relativamente à atividade económica. Portanto, filas enormes para serem controladas, têm custos económicos e financeiros bastante elevados. E o que a Europa pretende é criar, de facto, um sistema de proteção de fronteiras exterior que funcione. E criar também, neste último Conselho, uma rota de migração legal. Estabelecer, digamos, um caminho que pode ser percorrido por estes migrantes refugiados. E que sejam inscritos, porque depois há aquela polémica que o primeiro país que recebe é que tem que fazer a identificação, portanto são tudo pormenores a acertar, reforçando o controle exterior com o apoio da União Europeia, através de um programa que é o Frontex, que também já aqui falamos, a nível diplomático e a nível militar, reforçando também a guarda costeira, porque há muitas entradas marítimas com a colaboração da União Europeia, mas intensificando exatamente essas áreas nos próximos tempos, o que será importante. Para já parece-me ter havido um entendimento com a Turquia. Sim, a Turquia uma espécie de acordo. Sim, um acordo que ainda está um bocadinho em cima da mesa, não chegou aí, mas a Turquia é um país eternamente em candidatura, em pré-adesão, e a Turquia reclama esse estatuto muito frequentemente, na medida em que há outros Estados que já pediram a adesão muito posteriormente e que já entraram, já são Estados-membros. Então a Turquia neste momento tem um efeito tampão naquela zona que sempre teve, não é? E pretende-se que funcione como tal, como um tampão mesmo, à entrada. E a União Europeia propôs à Turquia ajuda a vários níveis, não é? Diplomático, possivelmente até com reforços de funcionários europeus naquela zona ligados a estas áreas e também a nível financeiro, porque a Turquia tem ali um papel fundamental na integração e na vinda de migrantes para a Europa. Esta espécie de acordo, digamos, entre aspas, com a Turquia foi resultado do Conselho Europeu que decorreu a 15 e 16 de outubro. Exatamente, foi resultado. Foi uma das medidas. Uma das medidas, mas há mais, não é? Sim. Há o reforço da posição relativamente à África, também com o Mediterrâneo Oriental. São 3 zonas de intervenção. Em relação à África, já está agendada uma reunião de alto nível com os líderes africanos em La Valetta no próximo mês de novembro, exatamente para propor contrapartidas à África a nível financeiro, apoio diplomático, militar e também possivelmente acessos a mercados. Portanto, estas negociações têm sempre contrapartidas. Com vários países africanos. Com vários países africanos, mas de alto nível. Portanto, da parte europeia, com líderes africanos de países
que possam exatamente ser países de passagem para a Europa. Mas há mais. Ainda hoje, ao que me parece, o Presidente da Comissão Europeia convocou uma reunião de líderes já para o próximo domingo. Há uma certa urgência neste momento. O Presidente convocou uma reunião com alguns Estados, não só Estados-membros da União Europeia, desde a Áustria e a Grécia, passando pela Hungria e pela Roménia, mas também a Macedónia, que não é um Estado-membro, mas exatamente para controlar a rota de migrantes nessa zona dos Balcãs Ocidentais, e onde também foi convidado a estar presente o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, além do Presidente do Conselho e o representante da presidência luxemburguesa, que é a tal presidência rotativa deste semestre de 2015. Ele tem continuamente apelado à cooperação entre os Estados-membros. Exatamente. E à definição, principalmente, de uma política comum das fronteiras externas, que a Europa precisa de implementar políticas que sejam comuns a todos os Estados, porque os Estados têm que manifestar a sua solidariedade e a sua cooperação, e muitas vezes tomam medidas unilaterais que nem sempre têm a ver com o espaço de livre circulação e de liberdade de circulação na Europa, mas para isso é preciso controlar o espaço externo, mas da mesma forma em todos os Estados-membros. E é isso que não se tem conseguido? Em princípio, tem que haver, está previsto um reforço da operação a nível do Frontex, que é exatamente a agência europeia criada em 2004, que tem por função colaborar com as entidades nacionais no controle das fronteiras exteriores da União Europeia, destacando equipas de intervenção rápida e intensificando o controle exatamente dessas fronteiras. Já há realojamento de refugiados neste momento? Está a começar exatamente com com as primeiras cotas dos 40 mil refugiados neste momento. Nem sempre os países têm, enfim, acatado as decisões da União Europeia. Aliás, nestes conselhos, estas matérias relativamente às migrações têm sido matérias cujas decisões têm sido tomadas não por unanimidade, mas por maioria qualificada. O que quer dizer... Não é comum. Pretende-se sempre a unanimidade. E consegue-se em muitas matérias, mas nesta não. Às vezes também em matérias relacionadas com a moeda não tem sido, exatamente para ver quais são os pontos fundamentais da agenda europeia neste momento. Há países mais cooperantes que outros, diria. Sim. Normalmente sim, há países mais cooperantes e há países que, enfim, que também abriram as suas fronteiras sabendo que os migrantes não ficariam lá, o que tem dado consequências, como nós sabemos. Há quase, podia dizer-se, doutora Ana Rita Barros, uma crise de confiança entre os Estados-membros. Tem-se revelado assim, uma crise de confiança entre os Estados-membros, também da opinião pública, que é preciso repor, porque os princípios da União Europeia são exatamente de solidariedade e de cooperação, e que tem que ser manifestada também nestas matérias. Isto naturalmente tem consequências a nível dos cidadãos dos Estados-membros. Muitos manifestam-se contra preocupados, de digamos. Sim, digamos que há uns preocupados, outros têm umas reações um pouco mais evidentes, não é? Mais evidentes, de incitação mesmo ao ódio. Penso que temos que ver os refugiados, para já, em termos europeus, como algo que até pode ser interessante para os Estados-membros, na medida em que temos o problema demográfico, e a vinda até pode ser importante para fazer o equilíbrio nessa matéria. A nível da colaboração e da interação pan-europeia relativamente aos refugiados, e também pensar sempre que este acolhimento será temporário e que alguns regressarão aos seus países de origem, que é isso que se pretende, criando situações favoráveis ao tal regresso, ou então sairão da Europa para outros países seguros de acolhimento que também existem, que são os países, por exemplo, Canadá, é evidente, muitos deles, porque já têm até familiares, normalmente até indicam essa rota. E também a função da União Europeia, não só
controlar, mas criar também essa possibilidade do retorno aos países de origem e também da saída para Estados fora da União Europeia, que sejam Estados seguros. Aliás, li, curiosamente ou não, que alguns já terão regressado mesmo aos seus países, nomeadamente à Síria, quando confrontados com o facto de terem de ficar em campos de refugiados, alguns escolheram regressar. Sim. Apesar de tudo e apesar da situação, por exemplo, na Síria. É preciso ver que os imigrantes que vêm para a Europa não são os migrantes quaisquer. São aqueles que têm a possibilidade de pagar quantias elevadas. Quantias elevadas. Elevadas para chegar à Europa. $5.000, ouvi. Sim. Fala-se à volta de $5.000, mais ou menos. Mais ou menos equivalente a €5.000. €5.000, um bocadinho menos, mas vamos por aí. São importâncias bastante elevadas, o que quer dizer que alguns, exatamente aqueles mais carenciados, ficam lá, ou ficam por lá perto, no caso da Turquia, etc., vão para os países limítrofes, e alguns regressam, e era preciso que a Europa ter dado uma resposta capaz, mais célere, e também é um fluxo muito grande, mas de adaptá-los, de integrá-los, exatamente pela essência do projeto europeu. Para finalizar, dou-lhe a oportunidade de deixar aqui uma frase para reflexão, como é habitual. Eu diria que as crises têm sempre colocado desafios à Europa, e a necessidade de controlar as fronteiras exteriores do espaço Schengen são decisões de política comum que têm que ser pensadas por todos os Estados-membros da União Europeia como uma maneira de partilhar a soberania, gerando problemas de confiança e de interação entre os Estados. É isso que se espera. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima oportunidade. Muito obrigada.